Nesta terça-feira, 11 de julho, foi a vez do tenente-coronel Mauro Cid ser ouvido pela CPMI do 8 de janeiro. Mas a senadora e relatora da CPMI do 8 de janeiro, Elisiane Gama, não fez perguntas sobre o fatídico dia. As perguntas da relatora foram sobre o cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro, que não tem nada a ver com o escopo da CPMI. A relatora também fez juízo de valor e tentou ligar e acusar o ex-presidente Jair Bolsonaro de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Vamos ao vídeo. Depois de tudo que foi encontrado no seu celular, com trocas de mensagens de cunho golpista, que, como já foi colocado pelo presidente, foi a razão inicial da sua convocação a esta comissão, revelam claramente que, no mínimo, o senhor, na verdade, agiu com omissão. E aí eu já faço o recorte, quando da sua fala agora inicial, o senhor se refere a uma de suas funções como transmissor de recados. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela existência de indícios de sua participação em esquema de falsificação de carteiras de vacinação, de inserção de dados falsos, com claro abuso das prerrogativas militares. E aí, por esta razão, o Brasil inteiro sabe, o senhor hoje encontra-se preso. A investigação da Polícia Federal, levada a efeito na petição 10.405 do STF, apontou o seguinte: na data de 19 de dezembro de 2022, a Polícia Federal encaminhou o relatório de análise parcial número 049 do ano passado, de 2022, em que evidenciou a possível prática de atos ilícitos realizados pelo então chefe da Ajudância de Ordem do Presidente da República, Mauro Cid, pelo também ex-integrante da Ajudância de Ordem, Sargento Luiz Marcos dos Reis, pelo médico Farley Vinícius Alcântara, pelo militar Eduardo Crespo Alves e pelo advogado e ex-militar Ailton Gonçalves Moraes Barros, todos no objetivo de inserir dados falsos de doses de vacina contra a Covid-19 em nome de Gabriela Santiago Cid, esposa de Mauro Cid, no sistema do Ministério da Saúde, o Conect SUS, além da confecção de cartões de vacinação físicos contendo dados falsos sobre doses de vacina, também em nome de Gabriela Santiago Cid. E eu inicio, então, da seguinte forma, tenente-coronel, a sua família saiu do Brasil no dia 21 de dezembro de 2022, 4 dias antes da tentativa da explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília. Essa data do dia 21 também foi um dia estratégico, porque nós verificamos na agenda do então presidente Bolsonaro uma agenda muito intensa, com a presença, inclusive, do ministro da Defesa, do então ministro da Defesa, do subchefe de assuntos estratégicos e vários outros. O senhor antecipou a saída da sua família do país 9 dias antes da sua saída junto com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos e, portanto, para isso, providenciou cartões de vacinação com dados falsos para toda a sua família no sistema Conect SUS. Eu pergunto ao senhor, o senhor confessa que solicitou essa inserção de dados falsos? Respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas reitero as minhas manifestações iniciais, entendendo que em razão do escopo de tudo que eu estou sendo investigado, eu vou seguir a orientação da minha defesa técnica e, baseado no meu habeas corpus, permanecer em silêncio. E o senhor, juntamente com a sua esposa e as suas filhas, viajaram e fizeram uso de comprovantes de vacinação falsos para burlar as exigências sanitárias. O senhor tem ciência, na verdade, dessas implicações criminais, de fatos que é relativo, inclusive, à sua família, inclusive algumas delas de menor idade. Por exemplo, o artigo 297 e também o 300 extraído do Código Penal são muito claros. Senhor presidente, eu não faço parte do escopo da CPMI, senhor presidente. Com todo... Não faço. Não. Vamos garantir a relatora, presidente. Deputado, Vossa Excelência, deputado Edemauro, na condição de não membro, não pode fazer questão de ordem. Eu até falei equivocadamente. Não pode, infelizmente. Pode ser, senhor presidente. Senhores, senhores, eu não posso e nem vou intervir na fala de nenhum parlamentar.
Senhor Mauricide, a sua filha mais velha, a Beatriz, ela estuda nos Estados Unidos, aliás, me parece uma menina estudiosa, dedicada, e porta no país um certificado de vacinação emitido claramente com fraudes apontadas na investigação no âmbito da Polícia Federal. Mas elas foram submetidas claramente a uma situação de ilegalidade. E aí, pelo processo de investigação hoje em curso da Polícia Federal, aponta claramente o indicativo de sua parte, a partir desses encaminhamentos da inserção de dados falsos. A partir de filmagens, inclusive eventuais documentações obtidas junto ao aeroporto de Guarulhos, do dia 7 de dezembro de 2021, é possível que se consiga comprovar que uma de suas filhas saiu rumo aos Estados Unidos às 19 horas e 26 minutos, em voo da Latam, no momento em que, segundo a própria embaixada norte-americana no Brasil, era obrigatória a apresentação do cartão de vacinação pelo passageiro. Ou seja, está claro que houve por parte de seus familiares a utilização de um cartão de vacinação falsificado por Vossa Senhoria. Nós vivemos nos últimos anos, precisamente nos últimos 4 anos, não é? Uma verdadeira ação negacionista e até mesmo com convicções pessoais muito extremistas de várias pessoas no país, naturalmente de integrantes do governo anterior. E aí eu pergunto ao senhor mais uma vez, aderir, por exemplo, a movimentos extremistas ou movimentos da extrema-direita, como, por exemplo, o antivacinas, os boinas vermelhas, não havia, pelo perfil, na verdade, da sua função, evidenciada por Vossa Senhoria aqui nesta comissão, uma autonomia da sua parte, no sentido de tomar atitudes tão importantes, dentre elas aí a inserção de dados do presidente da República, da filha do presidente da República. Eu pergunto ao senhor, o encaminhamento desses dados a esses servidores para que fosse, na verdade, para que se chegasse a esse certificado de vacinação, foi feito sem nenhuma aquiescência do então presidente Bolsonaro? Com todo respeito a Vossa Excelência, eu reitero minhas manifestações iniciais. Em razão do escopo do que eu sou investigado e orientado pela minha defesa técnica, eu vou permanecer em silêncio. Senhor Mauricide, tem uma pergunta que fica na cabeça de todo brasileiro. Quando o ex-presidente saiu do Brasil, no finalzinho do seu mandato, ele era presidente da República, ele saiu inclusive no avião presidencial. Naquele momento não haveria, por exemplo, a necessidade de ele portar um cartão de vacinação. Mas, na verdade, foi criado esse cartão de vacinação, essa certificação, para que ele viajasse para os Estados Unidos. Qual a razão disso? Havia, por exemplo, uma possibilidade de que ele utilizasse esse cartão para outras viagens a outros países pós 31 de dezembro, que é quando finalizava o mandato dele como presidente da República? Senhor Mauricide, o sargento Reis, que aliás era o seu supervisor, e aí, portanto, tinha uma função estratégica dentro da ajudância de ordem. Para não comprometer, inclusive, a linha técnica da defesa do depoente aqui, estou vendo gente tirando foto das folhas que ele está em mãos. Então, assim, só para pedir um pouco mais de privacidade, isso pode comprometer a defesa técnica do depoente. Só para cooperar. Obrigado, senhor presidente. Ao pessoal que estava na cobertura de filmagem e fotografia, que se atenha a esta mesa para frente e vamos deixar essa parte aqui do nosso plenário reservado exclusivamente aos parlamentares e assistência da comissão. Foi fotografado aí o documento dele. Como era a sua relação com o sargento Reis? O senhor tinha relação pessoal com ele? Veja, ele, na verdade, como eu disse, ele era o seu supervisor. Na administração pública existe um princípio, aliás, que é um princípio do direito, que fala sobre a responsabilidade do administrador em cima de quem ele escolher. Ou seja, há um princípio que é o culpa in eligendo, ou seja, você escolhe alguém e automaticamente você tem responsabilidade sobre essa pessoa. E o sargento Reis, que aliás é um praça, ao contrário do senhor que é um oficial, pairam sobre ele investigações de fatos criminosos de
de um nível grave. Por exemplo, falsidade ideológica, que é a participação dele na emissão dos cartões de vacinação, peculato eletrônico, que é a participação do sargento e também do seu sobrinho na tentativa de inserir dados falsos no cartão de vacinação, e também a associação criminosa, que, segundo a Polícia Federal, ele e outros investigados se associaram para fim de cometer crimes relacionados à inserção de dados falsos. Há informações, inclusive, de que ele receberia recursos de empresas que, aliás, nós estaremos, inclusive, pedindo a quebra desses sigilos, e de posse, na verdade, desses recursos, fazia saques em espécie para fazer pagamentos a integrantes e a membros da família do então presidente Bolsonaro. Eu pergunto ao senhor, considerando o princípio da responsabilidade sobre as pessoas que estão hierarquicamente abaixo do senhor, o senhor não tem nenhuma responsabilidade em relação a esses atos do sargento Reis? Com todo respeito a Vossa Excelência, mantenha minhas considerações iniciais dentro do escopo dos temas que estou sendo investigado, seguindo novamente a orientação da minha defesa técnica e o habeas corpus, permanecerei em silêncio. O senhor conhece o Paulo Roberto Cardoso e o senhor Sandro Roberto Costa? O senhor Paulo Roberto Cardoso e o Sandro Roberto Rocha, na verdade, eles integravam a equipe da Presidência da República. E tem relação familiar com societários da empresa Cipal. Veja, a empresa Cipal, ela recebeu um empréstimo do BNDES no valor de 22 milhões de reais e meio. E a ligação desses dois servidores da Presidência da República é constatada através de vinculação de sociedade com essas empresas. Eu pergunto para o senhor mais uma vez, o senhor de fato não conhece o Paulo Roberto Cardoso e o Sandro Roberto Rocha? Antes da resposta, Vossa Senhoria, eu quero inclusive chamar a atenção dos senhores advogados. A relatora não está fazendo um juízo de valor e não está de maneira nenhuma o acusando de nada, e não há nenhuma investigação a Vossa Senhoria sobre este fato. Senhor Mauro Cid, as operações financeiras com o uso de moeda física, né, é um comportamento que levanta suspeitas quanto à sua licitude, notadamente porque a maior parte da movimentação financeira do mercado paralelo, ela ocorre exatamente com dinheiro em espécie. Nós já temos, inclusive, hoje, várias normas que são apresentadas pelos órgãos de fiscalização e controle no Brasil e também pelo próprio Banco Central, o COAF, que apresentam exatamente isso, ou seja, a lavagem de dinheiro ocorre exatamente com a utilização, na grande maioria das vezes, desse dinheiro em espécie. Por exemplo, a Carta Circular número 4001 do Banco Central diz que para combater crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, do que trata a lei número tal, são suspeitas de lavagem de dinheiro as operações em espécie, em moeda nacional, com a utilização de contas de depósitos ou de contas de pagamento sem lastro razoável que a justifiquem, bem como os aumentos substanciais no volume de depósitos em espécie de qualquer pessoa natural ou jurídica, sem causa aparente. E aí nós temos aqui várias outras normas que são apresentadas, inclusive, pelo COAF, que apontam claramente aí de que há uma suspeição quando há, por exemplo, vários saques em valores em espécie. Nesse sentido, senhor Mauro Cid, as investigações da Polícia Federal apontam, na verdade, para movimentações financeiras muito intensas a membros de familiares do ex-presidente Bolsonaro, e aí, portanto, como determina a própria norma do Banco Central e do COAF, eles são pessoas politicamente expostas, e aí, portanto, por conta disso, até há algumas intervenções de questionamento por parte desses órgãos. Então, eu queria só que me trouxesse aqui, por exemplo, há nessas investigações da Polícia Federal, há claramente a presença
de movimentações financeiras significativas de familiares e alguns deles claramente aí direcionados por Vossa Senhoria. Por exemplo, a Polícia Federal encontra mensagens suas sobre pagamentos e depósitos de valor em espécie feitos a parentes do então presidente Bolsonaro. E aí, portanto, dificultando através do pagamento de dinheiro vivo e de forma fracionada para dificultar a identificação de quem repassou o dinheiro. Houve, por exemplo, a localização de 45 depósitos do Mauro Cid no valor de R$ 2.840 para um dos familiares. Houve, por exemplo, outros pagamentos para planos de saúde de familiares. Houve outros pagamentos também para membros da família do então presidente em valores de fato fracionados. Eu pergunto ao senhor de uma forma clara, por que a utilização de uma forma tão intensa de dinheiro em espécie? Por que o senhor utilizava tanto dinheiro físico? Novamente, meu todo respeito a Vossa Excelência, mas reitero minhas considerações iniciais e essa pergunta que a senhora está fazendo está dentro do escopo do que eu estou sendo investigado. Senhor Mauro Cid, uma informação que eu queria que o senhor me desse, basta o senhor dizer se foi físico ou se não foi físico, porque de fato essa informação da Polícia Federal aqui, eu não tenho a definição de como foi esse pagamento. O senhor teria recebido um depósito da ordem de R$400 mil. Esse recebimento no valor de R$400 mil em março do ano passado foi um valor de transferência ou foi um valor de depósito em dinheiro físico? Novamente, com todo o respeito a Vossa Excelência, esse escopo já está sendo investigado pela Polícia Federal, então vou seguir a orientação dos meus advogados e do habeas corpus e manter em silêncio. Nesse mesmo dia, que é exatamente o dia 21 de dezembro, aqui consta que eu fiquei realmente assim, muito impressionada com isso aqui. Porque no mês de dezembro todo, primeiramente no dia 21, você tem uma agenda intensa lá, que é o dia que o senhor refere que o general esteve lá. Nesse dia esteve o ministro da Defesa, teve o ministro de Minas e Energia, também teve o embaixador de Relações Exteriores e teve o Augusto Heleno, teve o Ciro Nogueira, que era o então ministro da Casa Civil, e teve o Renato de Lima França. Ele é subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Agora, uma coisa curiosa, senhor Mauro Cid, é que o senhor Mauro França, que ele era subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência, se a gente pega, por exemplo, a agenda do presidente, do então presidente Bolsonaro, a partir do dia 1º, ele praticamente, em todos os dias de agenda oficial do presidente Bolsonaro, ele recebeu este senhor Renato. Por exemplo, dia 1º, dia 2 não teve agenda, dia 3 não teve agenda, dia 4 não tem agenda. Aí, dia 5 tem uma agenda. No dia 6, você já tem a presença do Renato, na segunda agenda do mês, com a presença do Renato. Aí vem uma quarta agenda. Na agenda seguinte, que é do dia 8, a presença mais uma vez do Renato. Dia 9 não tem agenda. Aí dia 10 tem uma agenda externa, interna não tem. Tem dia 12, no dia 12 mais uma vez com o Renato. No dia 13 tem uma outra agenda, também com o Renato. No dia 14... Que tem uma outra agenda, também com o Renato. No dia 15, também com o Renato. No dia 16, com o Renato. No dia 17 não tem com ninguém. No dia 18 não tem com ninguém. No dia 19 é com o Renato. No dia 20 é com o Renato. No dia 21 é com o Renato. Aí no dia 22 é com ele. No dia 23 não tem mais nada. No dia 24 não tem nada. No dia 20... Veja, das agendas do presidente do mês de dezembro, 90% só foi com o Renato França.
A minha pergunta para o senhor estava muito próximo do então presidente Bolsonaro. Havia alguma relação pessoal dele com o Renato França ou era simplesmente uma relação institucional? Mais uma vez, senhora relatora, já vi para você. Vou manter minhas considerações iniciais, né, dentro do escopo dos temas que são investigados. Então, seguindo a orientação do meu advogado e baseado no habeas corpus que me foi concedido, vou permanecer em silêncio. O Renato, deputado, era o subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, que, aliás, eu vou até apresentar um requerimento solicitando informações aí, atendendo aos colegas que estão muito incomodados com quebra de sigilos ou coisa parecida, eu vou solicitar a ele informações sobre essas agendas e por que uma presença tão frequente no mês de dezembro, com possibilidade de invasão de sede da Polícia Federal, com claramente atentado à bomba, com um clima de tensão no Brasil enorme, não é? E uma agenda intensa apenas com este servidor. Senhor Mauro Cid, eu tive acesso à lista de visitantes que o senhor, na verdade, tem recebido. Agora, ultimamente, o senhor está recebendo mais familiares. Eu pergunto ao senhor, por que o Eduardo Pazuello foi lhe visitar? Eu pergunto ao senhor, por que o Eduardo Pazuello e o Fábio Van Garden esteve em algumas visitas com o senhor agora nesse período de prisão? Presidente, não tem nada a ver com a CPMI, presidente. A gente só está aqui perdendo tempo. Olha, é lamentável o trabalho que a relatora está fazendo. Senhores parlamentares, eu peço a todos que vamos respeitar o direito de todo parlamentar de usar o seu tempo da forma que bem entender. A relatora, ela está fazendo a sua fala, está fazendo, portanto, uma inquisição de acordo com o raciocínio dela. Eu peço a todos que respeitem, para que eu não possa intervir na fala de ninguém. Eu gostaria, inclusive, de excetuar aqui a lista de visitantes dos familiares, que é íntima como alguém chegou a colocar lá atrás. Eu estou falando aqui de outros atores, inclusive de pessoas que tiveram função pública, absolutamente tiveram função pública no governo anterior, continuam tendo agora e tem um nível de representatividade grande no escopo que nós estamos a investigar nesta comissão. Então, mais uma vez eu pergunto, o senhor poderia, na verdade, nos dar elementos sobre a razão das visitas, por exemplo, do Eduardo Pazuello e do Fábio Van Garden durante o seu período de prisão? Novamente, eu reitero minhas manifestações iniciais dentro do escopo das investigações que sou submetido. Então, em razão do habeas corpus e do assessoramento da minha defesa técnica, vou permanecer em silêncio. Também esteve com o senhor um dado curioso, que é o Roberto Escolto, que tem uma empresa, a Acla Internacional, aquela empresa, né, que faz, na verdade, um apoiamento, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, de mercenários, coisa que a gente está, inclusive, acompanhando hoje em alguns países do mundo, que é o Roberto Escolto, também esteve lhe visitando. Como estiveram lhe visitando aí várias e várias outras pessoas. Mas eu não percebi nenhum familiar do ex-presidente da República lhe visitando. O senhor se sente abandonado pelo ex-presidente Bolsonaro? Em respeito a Vossa Excelência, novamente, baseado no escopo das investigações em que sou submetido, seguindo a orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Aparentemente, a relatora, que não é nada imparcial, está levando para um outro lado e fazendo vista grossa para o objetivo da comissão, que é investigar quem facilitou ou contribuiu, direto ou indiretamente, para que as invasões dos vândalos ocorressem.